Olá, hoje vamos falar sobre ressonância magnética nuclear. Mais concretamente, falaremos sobre os princípios físicos da ressonância magnética e como se obtém imagens médicas através desta técnica. Hans Christian Ørsted demonstrou que, a partir de uma corrente elétrica, é possível obter um campo magnético. Através da regra da mão direita, conseguimos saber a orientação do campo magnético criado por uma corrente elétrica. No caso desta imagem, a corrente elétrica segue o sentido de baixo para cima, ou seja, desde o bordo cubital até à falange distal do primeiro dedo, vulgarmente designado por polegar. Para além de ser possível que um campo elétrico com um sentido longitudinal crie um campo magnético circular, é também possível que o campo elétrico circular possa gerar um campo magnético longitudinal. É exatamente isso que acontece com as partículas subatómicas, uma vez que estas têm um spin intrínseco, isto é, um movimento de rotação que as caracteriza. Ou seja, temos uma carga elétrica, um próton ou um eletrão, a rodar sobre si mesmo. Este movimento de rotação sobre si mesmo irá originar um campo magnético perpendicular ao plano de rotação. Este movimento de rotação é, na verdade, um movimento de precessão tal como é possível observar no esquema apresentado. Tal como é confirmado pela regra da mão direita, este movimento gera um campo magnético perpendicular ao plano de rotação. É este campo magnético formado pela rotação dos prótons que nos vai permitir a obtenção de imagens por ressonância magnética. Recorremos à rotação dos prótons por três principais razões: a sua simplicidade, ubiquidade e inocuidade. O isótopo de hidrogênio mais abundante, o prótio, contém apenas um próton, ao contrário do deutério ou do trítio, tornando-se assim num modelo mais simples de estudo. Se tivermos dois prótons emparelhados no mesmo núcleo, ou seja, o elemento hélio, os seus movimentos de rotação criam campos magnéticos que se cancelam mutuamente e por isso deixamos de ter um campo magnético que se possa medir. Apenas os núcleos com prótons emparelhados têm um campo magnético. O hidrogênio, que mais abundantemente encontramos na natureza, é de facto o átomo com um núcleo mais simples, um próton único desemparelhado. Uma vez que o momento magnético criado por este átomo está livre de influências de outros prótons ou neutrões, a sua intensidade é relativamente superior à de outros elementos químicos. O hidrogênio possui ainda a vantagem de ser um elemento ubíquo nos nossos tecidos, uma vez que está presente no hidrogênio das nossas moléculas de água, que constitui 50 a 60% do nosso organismo, e no hidrogênio das moléculas de gordura. Como veremos mais à frente, o hidrogênio também é um elemento que vai responder à incidência de radiação numa gama de frequências relativamente baixa, as ondas rádio, tornando assim a ressonância uma técnica diagnóstica inofensiva por não lidar com radiações de gamas ionizantes, como acontece com a radiografia clássica e as TACs. É verdade que o eletrão também é uma carga elétrica que orbita em torno do núcleo atômico, e no caso do hidrogênio temos apenas um eletrão por cada núcleo, simplificando bastante o esquema de trabalho. De facto, também o eletrão é responsável por criar um campo magnético, tal como o próton. Contudo, porque o próton tem um tamanho muito superior ao do eletrão, 1836 vezes superior, o momento magnético do primeiro acaba por se diluir, originando assim um campo magnético 658 vezes inferior. Isto acontece porque o campo magnético criado pelo eletrão depende apenas do movimento de rotação desta partícula, enquanto o campo magnético do próton acaba por ser uma amálgama da rotação dos seus dois quarks de carga positiva e o quark de carga negativa. Apesar de o próton e do eletrão constituírem cargas elétricas com o mesmo valor, mais um e menos um respectivamente, esta carga encontra-se mais distribuída no próton do que no eletrão. Tal como veremos mais à frente, para que se possa obter imagens de ressonância é necessário incidir radiação eletromagnética sobre os nossos prótons. Uma vez que o campo magnético do eletrão tem uma intensidade 658 vezes superior à do próton, a frequência da radiação incidida deverá também ser maior. Neste caso, será uma radiação na gama de frequências das microondas. As microondas apenas conseguem penetrar alguns centímetros de tecidos biológicos, tal como acontece quando aquecemos uma sopa nos nossos microondas caseiros. A sopa aquece, sobretudo na sua periferia, pois a maioria da energia das microondas é absorvida pelos primeiros centímetros de água a contactar com a radiação. Já os prótons podem ter o seu campo magnético influenciado por radiação eletromagnética na gama das ondas rádio, que por sua vez têm uma maior capacidade de penetração nos tecidos, permitindo assim obter imagens de tecidos que se encontrem mais profundos. Existe uma grande quantidade de prótons dispersos por todo o nosso organismo, nos mais diversos sentidos e direções de rotação sobre os seus eixos. Se somarmos os momentos magnéticos gerados por todos os prótons do nosso organismo, certamente teremos um vetor nulo, pois a distribuição aleatória de todos estes prótons fará com que os seus vetores se anulem. Diz-se então que a magnetização total é igual a zero,
embora cada um dos vetores tenha um valor definido, ou seja, como uns se viram para cima e outros para baixo, os seus vetores anulam-se. Se aplicarmos uma força magnética externa ao nosso organismo, os vetores magnéticos dos nossos prótons vão se alinhar consoante a direção desse campo magnético externo. É isto que acontece se nos colocarmos próximos de um ímã gigante, que será o mesmo que estarmos sujeitos a um campo magnético de um aparelho de ressonância magnética. O alinhamento magnético dos nossos prótons com o campo magnético não é perfeito. Os prótons vão descrever um movimento de rotação em precessão, em vez de simplesmente estarem alinhados na vertical. O movimento de precessão é um movimento rotatório de trajetória algo elíptica em torno de um eixo, tal como acontece com um peão que vai perdendo a força e se vai desviando do eixo gravítico. Os nossos prótons, que estão sujeitos a um campo magnético externo, como acontece quando nos colocamos numa máquina de ressonância, vão exibir constantemente este movimento de precessão. Vão rodar de maneira a que o seu momento magnético esteja quase alinhado com a direção da força magnética externa. Diz que temos uma magnetização longitudinal da soma total de todos os prótons. Porém, nem todos os nossos prótons se alinham no mesmo sentido do campo magnético externo. Isto é, uns ficam para cima e outros para baixo. Essa diferença de sentidos de rotação dá origens ao spin-up e ao spin-down. Na ausência de um campo magnético externo, ou seja, numa seção de 0 Tesla, vamos ter os nossos prótons a precessar caoticamente, originando um momento magnético nuclear de valor nulo, pois anulam-se uns aos outros. A partir do momento em que ligamos o ímã da ressonância magnética nuclear, os prótons vão orientar-se de acordo com o campo magnético a que são sujeitos. A maioria processa no sentido oposto ao campo magnético externo e uma minoria no mesmo sentido. A diferença de sentidos de rotação dá origem ao spin-up e ao spin-down. Aumentando o valor do ímã da ressonância magnética, esta diferença entre spins acaba por se dissipar. Quanto maior for a intensidade do campo magnético externo, menor será a desigualdade de distribuição dos sentidos do momento magnético. Isto acontece porque um dos spins constitui um estado de energia mínima, o spin-up. Quanto maior for a intensidade do campo magnético envolvente, maior será a facilidade dos prótons adquirirem este estado de mais baixa energia. Uma vez que a diferença de energias entre os dois estados depende da intensidade do campo magnético externo, a diferença dos números de prótons com spins nos dois estados também é proporcional à intensidade de campo. A energia necessária para inverter o spin de um próton pode ser transmitida sob a forma de um fóton. De acordo com a equação de Larmor, basta que este fóton corresponda a uma radiação na gama de frequência das ondas rádio para que consiga inverter o spin dos prótons. A energia absorvida para inverter o spin de um próton, passando do estado de energia mínima para o máximo, ou seja, do spin-up para o spin-down, é 52 milhões de vezes inferior à energia necessária para ionizar o átomo de hidrogênio, isto é, arrancar-lhe um eletrão. Isto explica o porquê das radiofrequências utilizadas durante a imagem de ressonância não serem nefastas, ao contrário do que acontece com as TACs. Foi precisamente por isso que no início deste vídeo dissemos que o próton é um modelo de ressonância magnética nuclear que se caracteriza pela sua inocuidade para os nossos tecidos. Após a absorção de energia responsável por inverter o spin, o próton voltará a tentar recuperar o seu estado mais baixo de energia, emitindo uma variação de campo magnético enquanto tenta processar no sentido inicial. Esta variação magnética pode ser convertida num sinal elétrico, que por sua vez é convertida numa imagem. É esta variação do campo magnético que é convertida em informação dos tecidos que pretendemos analisar em termos imagiológicos. Dada a diferente constituição dos tecidos em hidrogênio, estes vão ter reações diferentes à irradiação com ondas de rádio. Estas radiações vão perturbar o momento magnético dos nossos prótons e quando o próton se tenta recompor desta perturbação, fala num movimento de pressão que traduz a perturbação do seu campo magnético, que é então convertida no sinal elétrico e assim temos a nossa imagem. Esta conversão da variação do campo magnético em sinal elétrico é precisamente o resultado das experiências escritas por Michael Faraday, que permitiram formular o princípio da indução eletromagnética. Resumidamente, Faraday percebeu que, através do movimento de um ímã, a variação da intensidade de um campo magnético era capaz de induzir uma corrente elétrica. Neste caso, a variação magnética dos nossos prótons induz a criação de uma corrente elétrica e é então convertida numa imagem. Os prótons do nosso organismo são analisados pelas máquinas de ressonância em pequenos conjuntos, tal e qual como as nossas fotografias são compostas por pixels. No caso dos prótons, como estes são analisados em estruturas tridimensionais, em vez de pixels, temos voxels. No voxel, não temos apenas um próton a processar, temos inúmeros prótons a processar, tal e qual como é demonstrado pelos inúmeros vetores M com diferentes cores, localizados em diferentes pontos do movimento de precessão. Se fosse possível tirar uma fotografia ao movimento de precessão desses prótons, num dado instante,
Por exemplo, íamos ter os prótons em diferentes pontos do trajeto do seu movimento rotatório, tal como conseguimos ver nesta imagem em cima. Quando os movimentos oscilatórios se apresentam nos encontrados, diz-se que estão desfasados, tal como é ilustrado nesta imagem pelo ângulo fino. Olhando para a imagem de cima, verificamos que há um desfazamento entre os vetores vermelho, verde, azul e preto ao nível do plano XY. Isto é que significa estar desfasado. O facto de estarem todos desfasados permite que a magnetização transversal no eixo XY seja nula, pois esta ocorre em todos os sentidos. Tal e qual como acontecia com os nossos prótons, ainda antes de colocarmos dentro de uma máquina de ressonância, recorde-se que, neste caso, a magnetização longitudinal era nula. Neste caso, temos uma magnetização longitudinal igual ao ímã da ressonância magnética nuclear, mas no plano transversal a magnetização é nula. Os vetores anulam-se todos no plano XY. Depois de ligarmos o ímã da ressonância magnética, a aplicação de um segundo campo magnético externo, o nosso fotão, que é também uma radiação eletromagnética, vai haver uma dissipação da diferença de distribuição de spins, como já havia sido referido. Os prótons no spin mais baixo de energia passam a pressar com um spin contrário e por isso o vetor magnético longitudinal acaba por se dissipar. Como se pode observar nesta animação, este fotão não vai colocar os nossos prótons exatamente como se estivessem em spin down. De facto, os prótons acabam por pressar até ao plano transversal, como se tivessem rodado apenas 90 graus. É exatamente por esse motivo que se diz que o segundo campo magnético, criado através deste fotão, é designado por pulso de 90 graus. Para além de podermos ajustar a frequência das nossas ondas rádio para a frequência de Larmor, também podemos ajustar a duração e intensidade do nosso fotão, do nosso pulso de radiofrequência, de maneira a assegurarmos que o campo magnético longitudinal é plenamente convertido num campo magnético transversal, a uma inversão de 90 graus. Fazemos-lo num pulso de 90 graus, pois este é o que produz maior intensidade de sinal no final de todo o processo da ressonância. Após a incidência do nosso fotão, passamos de uma situação de magnetização longitudinal para uma magnetização transversal. Novamente, a magnetização transversal aparece porque os nossos vetores passam a estar todos em fase, mas agora segundo o plano transversal, o plano XY. Após incidirmos o nosso fotão com frequência de Larmor, o movimento de pressão dos prótons volta a dar-se no sentido do eixo longitudinal inicial, forçado pela existência do nosso ímã da máquina de ressonância magnética. A adoção da magnetização longitudinal pode ser mais ou menos rápida devido à interação de spin-rede e spin-spin, que vão dissipar a energia do movimento de precessão segundo o eixo transversal. Em suma, depois de incidirmos o nosso fotão, há uma perda de magnetização transversal que pode ser mais ou menos intensa devido a estas interações de spin. A interação dos prótons com as estruturas moleculares vizinhas, por atrações eletromagnéticas, vai levar a uma dissipação do movimento de precessão segundo o eixo transversal, ocorrendo este fenómeno devido a interações spin-rede. A interação spin-spin resulta de uma interação semelhante, mas entre prótons dos nossos voxels, que não estejam perfeitamente em fase. Num próximo vídeo, exploraremos como estas interações spin-rede e spin-spin podem ser aproveitadas para se obter diferentes tipos de imagens de ressonância, imagens em T1 e em T2, e como estas nos podem informar acerca das diferentes patologias.